A paz, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouquinho mais, do Senhor, nosso Deus, e também construir nas cartas que nós estamos de Tessalonicenses, agora em 2 Tessalonicenses, e nós vamos trabalhar mais um pouquinho. Hoje vai estar ótima, como sempre. O assunto é muito importante e relevante para a igreja também. Portanto, nós vamos orar a Deus pedindo a direção dele para que nos ajude a falar e também atentar para as coisas que ele estará nos falando. Vamos pedir a orientação de Deus. Ó Deus eterno, Tu és santo, magnífico, cheio de graça e misericórdia. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para ouvir de Ti, da Tua palavra, aprender um pouquinho mais de Ti, o que esse servo do Senhor, ó Deus, falou para a igreja de Tessalônica, o que o Senhor revelou para ele naquela época e que tem a nos dizer ainda nesses dias nos quais nós vivemos como igreja de Cristo. Ó Deus, só o Senhor pode nos dar, Senhor, a certeza, a perseverança nessa caminhada, Senhor, de fé que nós trilhamos. E sabemos, ó Deus, que só o Senhor que pode nos ajudar, nos assistir nas nossas fraquezas. Quando nós vacilamos, os nossos pés vacilam, é o Senhor que dá firmeza de novo para que a gente continue na nossa caminhada. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, Glória a Deus. Vamos diretamente ao texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao 12, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 7 ao 12, que diz assim: A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, e quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, É o que nós iremos retratar, ou tratar nessa oportunidade, é sobre a glória de Jesus. Lembra que ele veio, a primeira vez como ser humano, ele deixou a sua glória e se incluiu entre nós, como servos de Deus e homem de dores, padeceu pelas adversidades da vida, sentiu também as tribulações que um ser humano sente.
Portanto, agora nós cremos, nós como Igreja de Cristo, nós cremos, e a palavra de hoje vai nos falar mais um pouquinho, né, sobre isso, desse Deus, né, desse Senhor Jesus, o Senhor da Igreja, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, virá, mas com poder, né, glória, majestade, né? Nós temos que saber, né, sobre isso e saber também o que acontecerá, né, com aqueles que creram em Cristo, né, e aqueles que não, né? Existe uma diferenciação muito grande, né, entre um e o outro aqui, né? E nós vamos direto ao assunto. É um dos aspectos aqui mais marcantes da revelação do Senhor Jesus, sem dúvida alguma, será a revelação da glória da sua majestade. No primeiro advento, como nós falamos, o Verbo de Deus abriu mão de toda a glória, do poder que tinha, encarnando-se e assumindo humildemente a natureza humana como obediência, né, ao Pai. Jesus nunca deixou de ser Deus. Mesmo humano, ele também era Deus em sua essência e natureza, porém colocou de lado todos, né, os privilégios decorrentes da sua posição de realeza, posição de Deus. Mesmo em figura humana, revelou a sua glória, conforme registrou João. É interessante, né? Porque mesmo sendo ser humano, algo existia nele que era a essência, que fazia com que as pessoas percebessem que ele era alguém diferente, né? Alguém totalmente diferenciado no mundo humano, né, vigente lá. Eu acredito que se fosse nos dias de hoje, faria ainda muito mais diferença, né, porque cada vez que se aproxima mais nessa segunda vinda do Senhor Jesus, mais o mundo está corrompido, né, mais mal. Então, um ser todo de majestade, né, na sua essência, puro, com certeza faria assim uma diferença. Todos iriam perceber ou sentir, né, que diante da sua presença, diante das suas falas, diante do seu agir, teria algo muito diferente a acrescentar. Eu fico pensando até nessa questão dos milagres, né, que hoje a gente, a todo momento, né, nós aguardamos uma intervenção de Deus, né, na nossa vida, na vida da humanidade, né, e esperamos, como sempre, um milagre. E hoje nós podemos ter, né, obviamente, orando, toda a igreja se consagrando e se fortalecendo em oração, a gente tem, mas eu digo, com a presença de Jesus, né, com a presença real ali, materializada, né, de Jesus, ele colocando, né, a mão sobre os enfermos, curando, fazendo as pessoas se levantarem, né, expulsando demônios, né, desse mundão aí, né, boa parte totalmente, né, tomado pelas forças malignas. Já pensou? Como seria, né, nos dias de hoje a presença, né, materializada do Senhor Jesus? Será no segundo advento que a glória do Senhor será manifestada totalmente, né, em cumprimento das profecias relacionadas à vinda do Rei glorioso sobre toda a terra. Paulo, como profundo conhecedor das profecias messiânicas do Antigo Testamento, ao desenvolver essa carta escatológica, porque Tessalonicenses é uma carta
escatológica, né? Fala muito lá dos dias finais, descreve sucintamente o tema da glória de Cristo em 3 perspectivas relacionadas à parousia, a revelação de Cristo, sendo 2 primeiras no tempo futuro e a última no presente. Então vamos falar um pouco dessa manifestação, né, que fala aqui no verso 7 de 2 Tessalonicenses, do verso 7 vai até o 10, falando dessa manifestação da glória de Cristo. A manifestação da glória, né, de Cristo se dará em sua vinda, né? Vem com todo o poder, né, com toda a glória. Ele mesmo manifestará a própria glória. Paulo está se referindo à maneira como isso se dará. Cristo se manifestará visivelmente a todos os homens, como profetizou João em Apocalipse 1:7. A parousia, a revelação de Cristo, tem sido interpretada de várias maneiras, né? Um assunto assim é um tanto polêmico, né? Porque várias maneiras de interpretar o Apocalipse. Nós não vamos entrar, né, nesse cerne da questão. Nós queremos retratar, né, nesse momento justamente como se dará essa glória de Cristo, né? Eu acho que essa é a essência, né? Isso é essencial. Existem muitos aspectos teológicos que envolvem as diferentes, né, interpretações da manifestação gloriosa de Cristo. Para Paulo, já para ele, interessava apenas descrevê-la como um momento, um evento visível e poderoso para trazer julgamento aos ímpios e bênçãos aos eleitos de Deus. Percebe que, da mesma forma que os olhos o verão, né, na sua majestade, tem também nesse momento como real fazer, né, separar, né, aqueles que pertencem a ele, né? Quando a gente fala corpo glorioso de Cristo, a gente também está fazendo referência à palavra de Deus, está fazendo referência à igreja, corpo glorioso, a noiva, né, de Cristo. É muito importante a gente perceber isso, né? Porque existe diante dessa corrida, diante das dificuldades, de como nós desenvolvermos a nossa fé, a vida cristã, e às vezes nós pensamos só nas dificuldades que existem para que a gente possa fazer a obra de Deus. E às vezes a irmandade desanimam na sua caminhada, justamente que nós vou colocar, né, me colocar também, né, nesse quadro. Nós nos focamos muito nas dificuldades que surgem durante a caminhada da vida cristã, e nós não projetamos os nossos olhares e os nossos pensamentos como se dará no fim, né? Até nas lutas, né, que nós temos aí na nossa caminhada secular, né? Se a gente pensasse muito que diante de toda dificuldade existe uma conquista, a gente não ficava tão tenso, né? A gente focaria, né, mais a nossa vida num futuro, né? Presente. A gente gosta de colher, né, as coisas rapidamente no presente. Eu acho que isso
é muito humano, né? Muito nosso, porque a gente quer colher as coisas muito rapidamente. Mas principalmente na vida cristã, quando nós olhamos na palavra de Deus, olhamos em todas as promessas que Deus faz, né, na sua palavra, nós deveríamos caminhar alicerçados e focados. Então, mais do que nunca hoje, nós temos que, servos de Deus, né, falar a todo instante disso, né, para que nós possamos consolar os irmãos que estão mais fragilizados aí na caminhada, usando palavra de estímulo, né, em relação a isso, o que vai acontecer lá no final, né? Nós temos que deixar claro, e os irmãos têm que procurar, né, entender que a nossa vida não se resume aqui. Nós fomos construídos para viver eternamente. Portanto, o sabor, já existe um sabor, né, de caminhar com Jesus aqui, né, nesse momento, no presente, mas ainda muito mais saboroso ficará lá, né, na frente, quando nós estivermos realmente ali, com a presença real, né, de Jesus, vê-lo, né, sentido cobrir com toda a sua glória, né? Daí a festa vai ser completa, né? Noivo e noiva juntos, vivendo essa manifestação que se dará em uma espécie de contemplação através da qual Cristo será glorificado e admirado. Essa contemplação se dará num dia específico, segundo Paulo, no mesmo dia da vingança de Cristo sobre os ímpios. Então tem a contemplação, né? As pessoas vão vê-lo, admirá-lo, mas para aqueles que não serviram a Deus, que não serviram a Jesus, vai ser um dia de terror, né? Porque justamente, né, ele vai colocar a cabo todas, justiça, né, de Deus, vai colocar nos seus pontos, nos seus devidos pontos, tudo aquilo que um merece e não merece, né? Merecer, que a gente fala, é ser presenteado, né? Nessa ideia cristã, né, espiritual, estar na presença de Jesus, e aqueles que vão ser castigados. Isso é uma lei universal até, né? Só consegue o prêmio quem corre, quem participa da competição, né? Vamos colocar assim, olhando para Paulo, né? Numa das cartas ele fala da corrida lá, né? Quem chega, né, e ganha lá o prêmio. Então a ideia é justamente essa, né? Nós sermos agraciados por Deus, né? No fim da nossa jornada terrena, né? Mas a continuação da vida com Deus. Cristo, sendo cabeça da igreja, faz dela seu farol a iluminar o mundo. Paulo deixa claro que não está se referindo à glorificação do povo de Cristo, mas a glorificação do Senhor do povo, né? Primeiro esse aspecto, né? O Senhor, sempre assim, a igreja, quando ela trabalha com a finalidade de honrar o nome do Senhor Jesus, do Senhor da igreja, não se glorificar. Aquela igreja é a melhor, é a mais perfeita, né?
Não deve ter essa. Eu acredito que até se falar em termos assim específicos que aquela igreja segue uma regra, né, de repente mais exata do que fala as escrituras sagradas, mas como saber isso, né, de seres tão falhos e pecaminosos como nós, né? Então a gente tem que aprender mais, procurar ser fiéis a Deus e pensar sempre em glorificar a Deus e não erguer o nosso nome no projeto. O projeto é de Deus. Ele é o Senhor do projeto aqui na terra, né? Da mudança, da purificação, da vida do coração das pessoas. Nós somos simples, né, servos que devemos ser direcionados pelo Espírito Santo para dar cabo a essa ordem, essa determinação que Deus nos faz. Por meio dos salvos, Cristo será glorificado, não meramente entre eles, mas dentro deles. Apesar de Paulo não mencionar quem contemplará a glória de Cristo nos salvos, certamente serão os próprios salvos e os anjos, né? Então deixa aqui mais ou menos claro que é isso, aqueles que serviram a Deus, né, os próprios anjos que estiveram sempre a serviço, né, de Deus ali, vão ser rodeados dessa glória, né, porque a glória vai se dar dentro, porque quem vive, né, dentro da vida dos salvos, né, Jesus através do Espírito Santo de Deus, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, palavras de Paulo também, né. Então ele vai chegando a um ponto da sua vida que ele vai percebendo que a manifestação, né, a pureza, o modo correto de andar na vida se dá pelo próprio Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então a gente tem que parar, né, momentos da nossa vida e fazer uma reflexão assim, mais aprofundada, né, do que quer dizer isso. Olha, eu tenho que ser mais parecido, né, com Jesus, procurar fazer o que ele faz. Ele vai dar, né, se nós estamos plantados nele, ele vai dar para nós toda a direção para que a gente possa ser guiados por ele e fazer do jeito a gente se sente, né? Eu me sinto às vezes assim, eu fico pensando, falei, caramba, né? Às vezes a gente acha que a gente está tão longe. Eu acho que isso em partes é bom, porque a gente procura mais pedir, Senhor, limpa o meu coração, né? Transforma o meu coração dia a dia, e a gente não pensar que a gente já está do jeito que ele gostaria, e a gente parar, né, e de repente deixar se contaminar pelas coisas do mundo. Não. Saber, né, ter a certeza que é ele que está agindo em nós, mas por outro lado sempre ficar, né, procurar a desenvolver a fé, a melhorar a nossa maneira de ser aqui na terra, né, como cristãos. Jesus já havia antecipado esse fato quando mencionou que seria glorificado entre os seus discípulos. Ele seria glorificado entre os seus discípulos. Quem são os discípulos de Cristo? Ele estava falando lá para eles, né, para os 12 lá, mas nós demos o seguimento, né, como seguidores de Jesus. Quando ele fez a oração sacerdotal lá em João 17:10, que diz assim: eu neles sou glorificado. Então toda vez que a gente faz, executa as ordens, a determinação de Deus, e a gente propaga
o que deve, né, ser feito, o que Ele colocou em nosso coração, nós estamos glorificando a Jesus. Ele está glorificando. E quando nós falhamos, isso me pesa muito, né? Às vezes eu faço essa pergunta para mim: Senhor, será que eu tenho glorificado o Senhor? Será que da maneira que eu tenho agido, não tem mais desonrado o Senhor do que glorificado? A gente tem que pensar sobre isso também. Porque a todo momento a gente tem que pensar, né? Quando a gente for fazer alguma coisa, né? Falar alguma coisa, a gente sempre erra, né? Isso é fato. Mas a gente tem que sempre, né, estar sendo movido por Deus para saber, né, se nós estamos agindo de acordo com Ele, né, com o Espírito Santo de Deus, ou nós estamos agindo pela carne e estimulado pelo nosso adversário, né? Porque o nosso adversário estimula a carne, né? Com certeza. Porque ele quer justamente que a igreja de Cristo não prospere, né? Que não vá para frente, que as pessoas se arrebentem lá e a gente não tenha força suficiente para poder implantar o reino de Deus aqui na terra, né? Com toda a sua força, né? As pessoas glorificando a Deus. Eu vejo hoje uma pobreza muito grande em relação a isso, queridos. Nós precisamos, eu vi hoje numa reflexão que eu fazia, que ele fala para a igreja de Éfeso, né? Éfeso, para voltar ao primeiro amor. Eu tenho contra ti que você não está agindo mais, né? Como você agia. Antes você me amava com toda a vontade, agora, porque eles eram pessoas, cristãos corretos, seguiam assim toda, né, de uma maneira correta, mas não tinha ardor. Então ele fala isso para a igreja de Éfeso: volte para o primeiro amor. Vocês não estão mais fazendo como a melhor coisa da vida de vocês, que existe uma paixão, um amor aí ardente no coração de vocês. E a gente tem que fazer isso como igreja. Quando a gente pensar em compromisso, em responsabilidades na obra de Deus, irmãos, vocês não estão, irmãos e irmãs, vocês não estão fazendo para vocês e nem para ser glorificados, vocês estão fazendo para o Rei. Façam melhor, faça certo, né? Acho que as duas coisas, fazer certo e dar o melhor que a gente tem. Não ficar estagnado ou desestimulado. Isso é falta de amor, né? Se as coisas mais simples da vida cristã a gente não sabe fazer, quando eu falo das coisas mais simples e práticas, o que seria ir ao templo, estar congregando juntamente com os irmãos, aprender das coisas de Deus? Nem isso as igrejas não conseguem, a igreja de Cristo não consegue fazer. Nem isso. Que dirá ela ser tocada para fazer realmente a obra de Deus? Porque se você aprende, você coloca a cabo, né, aquilo que o que deve ser feito. Se você saiu dali e não fez nada, porque você não entendeu nada, então não consegue nem ir na igreja para aprender. E quando vai, mostra no segundo tempo que não aprendeu, porque virou e não fez nada. Isso é muito triste. O apóstolo Paulo também nos prepara para enxergar a relação que Cristo faz entre a sua glória e a sua igreja. Prepara para enxergar a relação que Cristo faz entre a sua glória e a sua igreja. Agora nós vamos para um segundo ponto
Interessante também que fala da exclusão da glória de Cristo, exclusão da glória de Cristo. Vamos ver o que fala sobre isso. Os pecadores e ímpios serão privados, ou seja, não poderão desfrutar da manifestação da glória de Cristo. Quando então a gente fala da exclusão da glória de Cristo, está falando da vida da pessoa. Esses não terão participação alguma dela. Pelo contrário, serão excluídos eternamente de qualquer relacionamento com Deus. Essa exclusão se dará primeiramente sob forma de terror e pavor. Isaías, quando ele profetiza o dia do Senhor, ele escreve a reação dos ímpios frente à majestade do Senhor. Ele diz assim, Isaías 2,19: Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Então essa santidade de Deus, né? Essa pureza dele, do mesmo tempo que arrebanha todos que são seus ali, e os que são seus vão sentir um gozo e uma firmeza ali, né? Um conforto, uma certeza de que estão em Deus. Aqueles que fizeram só errado é o contrário. Fala aqui que vão se esconder, né? Nos buracos da terra. Gente, olha o tremendo pavor. A gente tem que parar e refletir sobre isso. Não é brincadeira, não. Né? Para fazer essa análise, eu usei algumas coisas que eu passei na minha vida e eu lembro que foi algo assim, muito terrível no meu coração, que eu não sabia o que ia acontecer no momento seguinte. Não sei se vocês já passaram por isso, alguma coisa ruim que aconteceu com você, o que possa ter acontecido, né, com você, e você não sabe o que vai acontecer, o desfecho dessa, e você é tomado ali pela angústia, né, e pavor. Eu coloquei em paralelo essa noção que Deus até nos dá, essa noção do que é sentir, né, pavor, e sentir que a gente pode ter errado ou pecado, né, diante de Deus, para que a gente possa fazer um reflexo lá no futuro para saber como se dará isso, né? E ainda sabendo que aquilo vai perdurar para sempre, né? Não é algo que de repente possa acontecer algo diferente, vai mudar, né? Se a gente se arrepender. Por isso que aqui é o momento de a gente se arrepender dos maus caminhos, voltar de novo, né? Para o Senhor. E porque esse é o dia aceitável. Lá no dia da volta do Senhor Jesus, não vai ter mais, não tem mais como. Vai falar, estou arrependido, não tem como. Ele teve toda uma vida para viver de maneira certa, de maneira digna, mas preferiu viver na maldade, distanciados de Deus. Isso tem que nos chocar. E a gente tem que passar isso para as pessoas, para que levem, né, as coisas de Deus seriamente, se purifiquem, lavem, né? Lavemos as nossas vestes perante Deus e nos alicercemos dele, né, para que não seja tarde, né? Num segundo mais evidente, a exclusão da glória de Cristo evidenciará a total e irreversível privação da presença de Deus. A ideia da exclusão já fora usada por Jesus para dar sentido àqueles que ficarão fora do reino de Deus. João, no Apocalipse, também enuncia aqueles que não desfrutarão
da presença do Senhor. Ele diz o seguinte, Apocalipse 22, 15. Olha que pesado. Fora ficam os cães, ele usa esse termo, os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então já dá orientação e coordenada sobre isso. Quem que vai ficar fora? São esses aí. Não obedecem, né? Não conhecem a Deus, não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e preferem fazer tudo errado. Acha que é diversão matar os outros, acha que é diversão ser impuro, né? Acha que é diversão matar, né, as pessoas, idolatria, e fala da mentira. E fazendo uma análise prática da nossa vida, uma boa parte da vida do ser humano é mentira. É uma das coisas hoje que mais me dói. Porque a pessoa, mesmo que seja mentirinha, né? Eu coloco a desculpa no padrão da mentira, porque o que não é verdade é mentira, correto? Concordam com isso? Se você contou uma história que não é verdadeira, é mentira. Então, muito tempo as pessoas, né, eu vi aqui de perto, muitas vezes eu fiz isso, né, quando não tinha consciência de que isso era mentira, porque a gente vê, né, e aprende nos outros que estão do nosso lado. Então, né, as pessoas perguntam assim, e daí, irmão, por que você não foi na igreja? Então, né, chegou uma pessoa lá em casa tal, e conta uma história qualquer lá, né? Que tem meia verdade, mas não tem por que ligar isso porque você não veio, mas você usa aquilo como desculpa. É mentira. Nós temos que ser claro, a verdade ela é direta e objetiva. Irmão, não deu para ir, ou estava cansado, ou estava desanimado, eu preferi ficar em casa hoje. Ué, qual o problema de a gente falar a verdade, né? Você fez isso? Fiz. Então, não é bem assim, foi entender o mal e porque, viu, não tem, ou é ou não é, pronto, acabou, né? E aqui ele termina falando de quem ama, olha só, ama e pratica mentira. Então a gente tem que parar e pensar nisso. Quando você for dar resposta para alguém, pense antes de dar resposta. Corrija. De repente dá para você corrigir até no meio do caminho. Se lembrar, né, dessa dica, você falou, opa. Porque as pessoas do outro lado pegam, gente. É que nem eu que cheguei numa vida já de caminhada aí. Cara, na hora você fala, por que já não falou, né, direto isso? Né? Você já sabe ali que não é verdade, poxa vida. É uma desculpa, é mentira. Então vamos lá, manifestação de juízo, retribuição merecida, execução irreversível, exclusão total da presença de Deus e de qualquer condições de você poder, né, estar com Deus. Acabou. Zé Fini, né, como diria aí, né, nos termos, acabou. Então a gente tem que aproveitar, né, os dias de hoje. E para nós terminarmos, um terceiro ponto que é a demonstração da glória de Cristo. A última perspectiva sobre a glória de Cristo descrita por Paulo é a demonstração da mesma, né, dessa glória no crente. Essa é a única que se refere ao presente, enquanto as anteriores apontam para o futuro. Então, a glória de Cristo, quando se fala no presente, está falando da igreja, né? Toda coisa que você faz, né, que Ele manda e
e que acaba sendo notório a presença de Deus, a gente está glorificando a Deus. Então a glória de Deus já começa aqui através da sua igreja, quando nós o glorificamos, quando nós falamos dele para as pessoas, quando nós agimos como ele agiu no mundo, nós já estamos glorificando, né? Uma glorificação de Cristo no presente. Nós temos que pensar nisso também. Eu falei lá, né, uns minutos atrás, o que eu tenho feito para glorificar a Deus? E se tudo que eu faço para glorificar a Deus, até na sua vida secular, nas coisas que nós fazemos, né, na nossa vida secular. Razão da oração, né? Ele fala algumas coisas. Por que ele ora, né? É versículo 11. A certeza da volta de Cristo, né? Não cessamos de orar por vós para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Servo de Deus ali, né? Todo momento pensando em orar para que os irmãos, né, continuassem ali dignos, né, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Esse é o desejo do líder, né? Ele quer que todo membro da igreja se torne digno da vocação, né? Por isso que a gente pega às vezes no pé, às vezes é que nem filho, né? Às vezes não gosta que a gente pegue no pé, mas é o papel. A gente fala, a gente faz estudo bíblico, a gente vai nas pregações e no discipulado, né? No momento mais informal, nós também deixamos claro isso. Olha, não é por aí. Geralmente as pessoas não gostam, né? Mas essa não é o principal, se a pessoa gostou, não. A gente tem que fazer o nosso papel. E você que ouve, irmão, irmã, reflita, né, sobre isso. Não vá no primeiro, porque isso eu faço análise por mim, isso é coisa da carne nossa. Quantas coisas que a gente escuta a gente não gosta, né? Depois, quando a gente faz uma reflexão mais, na hora que a gente tá calmo, você fala, às vezes não totalmente, mas tem um pingo ali, né, que a gente tem que dar uma mudada naquilo lá. Então, não jogue as coisas fora, escutem, façam um reflexo, um retrospecto disso, né? Faça uma reflexão disso, analise, né, o que foi dito para vocês. O conteúdo, né, da oração, uma vida digna, como nós falamos, o cumprimento de todo o propósito divino, para que a glória de Cristo esteja na vida dos crentes. Não é fácil, né, nós vivermos segundo a vontade de Deus, fazer as coisas de maneira correta, mas Deus pode dar para nós, né, a maneira correta de a gente viver. Se a gente estiver plantado, estiver preocupado em glorificar o nome de Jesus, a gente vai fazer. Né? Não vamos dar desculpa, não saia, né, daquilo. Porque, queridos, vamos lá, né, para a gente terminar. A glória de Cristo. Se preocupem com isso, em glorificar a Deus na obra, que nós vamos ser, juntamente com Ele, glorificados, né, no dia da sua volta. Pense nisso, né, com bastante carinho, ardor, né, no coração. É maravilhoso. Eu quero deixar aí para terminar, né, uma música, um cântico muito propício de Ademar, compositor, né, Ademar de Campos, que fala sobre a vitória de Cristo. Ouça, né, essa música no seu coração, né, e pensa, que maravilhoso será. Vamos ouvir.
sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá. Inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei Que maravilhoso, não é assim? A vitória de Cristo. Louvado seja o nome de Deus. E Deus dê para cada um de vocês uma vida gostosa, uma vida santa e uma vida direcionada pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Amém.